Boa tarde a todos e a todas que já estão presentes nessa live de número 2 do nosso curso de Relação com o Saber. Nessa live nós vamos fazer dois momentos. Um primeiro momento, nós vamos tratar aspectos do projeto de intervenção e do seu relatório. E num segundo momento, mais extenso, nós vamos tratar sobre aspectos teóricos da relação com o saber dentro desses capítulos e textos que nós estamos utilizando do autor, o professor Bernard Charlot. Cumprimento a todos, espero que estejam todos e todas com saúde. Nós vamos falar, então, em torno de 8 a 10 minutos sobre o projeto de intervenção, nesse momento, a partir desse momento. O projeto de intervenção é um esforço que nós estamos fazendo dentro do curso para olhar para as nossas vidas na educação. Lembrando, como eu disse na primeira live, são 3 ações ao mesmo tempo, o curso, o projeto de intervenção e o projeto de pesquisa. Nós estamos efetivando a segunda ação em concomitância com o curso, que é o projeto de intervenção. O projeto de intervenção é uma pequena pesquisa. Ele tem um objetivo, tem uma pergunta e tem algumas ações. As ações do projeto de intervenção, conforme aquele modelo que eu enviei para o curso, elas devem ser escritas de maneira que elas representem algo que se possa realizar, não colocar atividades ou ações difíceis de serem realizadas, ou que demandem muito tempo ou muito esforço no sentido de conseguir alguns dados como resposta para te auxiliar a responder a pergunta do projeto. Eu vou recolocar de forma mais simples. Você está realizando um projeto de intervenção para responder uma pergunta da sua vida na educação. Seja você professor ou professora, diretor ou diretora, coordenador ou coordenadora pedagógica, servidor de qualquer setor da escola, servidor de qualquer setor da educação, da Secretaria de Educação, você vive a educação de alguma maneira. Então, a partir daquilo que você vive, você escreveu, a nosso pedido, uma narrativa de formação. O tempo que você passou pela escola, o tempo que você era criança, etc, etc. Até chegar aos momentos do seu trabalho atual. Nós enviamos a narrativa para o Moodle, embora haja ainda uma parte boa de pessoas que não enviaram, e devem fazê-lo. Nós estamos deixando o prazo em aberto. Porque sem a narrativa, dificilmente a pessoa vai entender o restante do curso, ela não vai conseguir realizar efetivamente as tarefas do curso. Realizar a autonarrativa é pré-condição para cursar esse tipo de curso. Pois bem, quando você realizar as ações do projeto de intervenção, o que vai ocorrer é que você vai coletar dados de alguma forma. O que é essa coleta dos dados? Se lá nas ações você escreveu, vou consultar algumas pessoas, o resultado dessa consulta, as respostas dessas pessoas, são os seus dados. São esses dados que você vai utilizar para, analisando-os no conjunto desses dados, em comparação com o que você já sabia sobre o assunto eventualmente, e em confronto com a teoria que nós estamos estudando, você vai escrever uma resposta à sua pergunta do projeto de intervenção no formato de um texto, que nós estamos chamando de relatório do PI, relatório do projeto de intervenção. Então, ao terminar a coleta, você vai iniciar a escrita do relatório. Eu coloquei um modelo de relatório no ambiente para que possa ajudar a orientar essa atividade também.
Não é preciso escrever mais do que 3 páginas para esse relatório, mas também não é proibido escrever mais. Então, eu gostaria de deixar essas orientações, em princípio, do projeto de intervenção, apenas esclarecendo que nós estamos deixando em aberto essa atividade por mais tempo, para que todos possam chegar a efetivar até a postagem do relatório. Essa atividade está na semana 3, o relatório de intervenção, e vai ser a mesma atividade, ou seja, nós vamos abrir apenas o tempo, mas não outra atividade na semana 4. Então, quem não postou na semana 3, poderá fazê-lo também dentro da semana 4, ou na aba da semana 4, ou da semana 3. Quando nós postarmos esse relatório lá, uma equipe coordenada por mim vai ler os relatórios e vai tratar os relatórios de forma a compor um projeto de pesquisa. O projeto, na verdade, já está escrito, esboçado, aí nós vamos adequar o projeto aos dados que a gente vai coletar através desses relatórios. Outras informações sobre o projeto de intervenção e sobre o relatório do projeto de intervenção, eu sugiro que vocês entrem em contato com o responsável pela turma à qual você pertence, ou a coordenação associada do curso, sobretudo na pessoa da professora Fabiana Rodrigues, da Secretaria Municipal de Educação, e para a turma de Americana pode ser direto comigo, que estou nesse momento orientando a turma, que nós tiraremos outras dúvidas também. Dito isso, nós vamos passar, então, para aspectos relativos aos textos que nós estamos estudando do professor Bernard Charlot. Bom, nós estamos estudando uma teoria do final dos anos de 1990, gerada por um grupo de pesquisa chamado ESCOL, um grupo de estudos da educação contemporânea lá da Universidade Paris 8, na França, liderado pelo professor Bernard Charlot. Eles constituíram, naquele momento, esse conceito de relação com o saber, e ele, de lá para cá, vem desenvolvendo e divulgando essa perspectiva de abordagem da educação, de abordagem teórica. Eu vou fazer rápida retomada relativo aos capítulos 1 e 2, para nos situarmos um pouco. Lá, ele começa dizendo que é um incômodo bastante grande na vida dos professores os alunos que não conseguem aprender. E isto não é lá no final dos anos 90. Conversando com professores até hoje, o incômodo permanece. Depois de quase 3 décadas de estudos em torno do fracasso escolar, os professores continuam se ressentindo da dificuldade do que fazer diante desses alunos. Uma coisa importante que nós colocamos e que está no texto do professor Bernard é que o fracasso escolar em si, como objeto de estudo, como objeto de pesquisa, não existe. Mas existe uma coisa que, em filosofia, sobretudo, e o professor utiliza essa expressão, que chama-se de um pré-construído. O que é o pré-construído? É uma imagem que circula, no nosso caso, no corredor das escolas, circula nas famílias, muitas vezes, circula na Secretaria de Educação, de que tem uma espécie de verdade no ar. Qual é o nome dessa verdade? Ela se chama fracasso escolar. O que é que o professor Bernard faz em relação a isso? Com o texto todo desse livro e outros textos que eu estou utilizando no curso, ele está desconstruindo a ideia de que o fracasso escolar existe por si mesmo. Ele vai reforçar o que existe são alunos em situação de fracasso. Pois bem, é uma perspectiva nova essa. E uma
questão importante, trazida por ele já na época lá, e que até hoje ele discute, é o seguinte: no âmbito da sociologia e da sociologia da educação, já há um consenso na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, enfim, na América Latina, de que a origem social do aluno, principalmente a profissão dos pais, tem alguma relação com a trajetória escolar do aluno. Isso hoje nem o professor Bernard, nenhum outro autor do meu conhecimento, ao menos, afirma o contrário. Ou seja, há uma relação entre a condição socioeconômica da família e a trajetória escolar do aluno. Porém, é preciso ressaltar, entre dizer que há uma relação entre essas duas coisas, é muito diferente dizer que, então, a sociologia concluiu que alunos pobres fracassam porque são pobres. São coisas bem distintas. Por exemplo, quantas vezes a gente ouve dos próprios professores e dos atores escolares dizendo que quando aumenta a participação dos pais ou familiares na vida escolar dos alunos de alguma maneira, seja lá em casa, se interessando pelo que eles fazem na escola ou de outras formas, há uma tendência dos alunos melhorarem a sua performance dentro da escola. Há uma tendência. Pois bem, o tal fracasso escolar fez história na nossa educação, aqui no Brasil, na nossa região, enfim, não é diferente das outras. E a conclusão da história é que esse tal fracasso escolar, como se ele existisse, o que existe é um discurso do fracasso escolar, é um pré-construído, a conclusão é a seguinte: bom, se existe o fracasso escolar, se ele está ligado à condição da origem socioeconômica da família, o fracasso escolar em si, se ele existe, então não há nada que nem o professor e nenhum outro ator escolar possa fazer. Diante dessa, aspas, conclusão ou constatação, tem uma outra ideia que vai ajudar a consolidar essa ideia. Tem até alguns alunos que são de origem de famílias pobres ou ditas, entre aspas, desestruturadas, que aprendem, diz a nova ideia, mas eles são exceções. Então, você vê, essa ideia de que há alunos pobres que aprendem é porque eles são exceções, porque tem um mérito pessoal desses alunos, porque eles são esforçados, enfim, dá-se uma série de justificativas, mas, na verdade, o que se está fazendo é consolidar a tese de que o fracasso escolar existe e ele está na mão. Ele não está na mão da escola resolver. Esta é a tese que o autor vai chamar o professor Bernard, de teoria do handicap sociocultural. A teoria da deficiência escolar por conta da condição socioeconômica do aluno e sua família. Esta teoria, o professor Bernard refuta, rechaça, desmonta categoricamente neste livro que nós estamos estudando e nos outros textos dele. Dito isso, eu vou passar para aspectos teóricos do capítulo 3 e 4 do livro da relação com o saber, elementos para uma teoria, mas eu gostaria de dizer que eu não vou aqui dar nenhum resumo do capítulo, eu vou tratar alguns aspectos teóricos de relevância na minha leitura, mas que não prescinde da leitura que você deveria fazer do capítulo. A primeira e eu coloquei isso nos fóruns também, o que é, afinal, a sociologia do sujeito? E o que é o sujeito?
Aparentemente, para quem não é da área ou não fez grandes estudos no campo da sociologia, ou nas teses das questões ligadas à subjetividade, então talvez a pergunta não faça muito sentido. Mas primeiro eu queria destacar que duas importantes ciências, nascidas no século XIX, a sociologia de um lado e a psicologia do outro, a sociologia nascida pelas mãos de um educador, de um filósofo, de um professor, de um educador francês chamado Émile Durkheim, e a psicologia tendo surgido pelos esforços de vários autores que no século XIX fluíram as suas ideias a partir dos trabalhos de Sigmund Freud. Pois bem, essas duas se transformaram em ciência ao longo do século XIX e desembocaram no século XX com dois eixos absolutamente diferentes. O primeiro, o da sociologia, o eixo é os estudos, as pesquisas, a compreensão e a razão de ser da sociedade, dos grupos sociais e dos coletivos sociais. A psicologia, por sua vez, nasceu vinculada à compreensão, aos esforços de compreensão da psique humana, daquilo que faz o indivíduo, naquilo que nós poderíamos chamar, como o chamava Mikhail Bakhtin, de o discurso interior. Então, a sociologia voltada para questões sociais, a psicologia voltada para questões ligadas ao indivíduo, à sua mente, sua maneira de se enxergar interiormente, e a sua psique, ou psique, como dizem os franceses. Acontece que, colocado dessa forma, nós somos levados a compreender duas coisas. Cada um dos atores, ou seja, os sociólogos e os psicólogos, de lá para cá, as disciplinas funcionam uma espécie de... Essas disciplinas funcionam como uma espécie de cerca, uma cerquinha, cada um dentro do seu quadrado. Pois bem, acontece que outros estudos no campo da filosofia, das quais as duas ciências que eu citei vieram, e as outras também, a anatomia, a medicina e tantas outras, e a filosofia em si não é uma ciência, estudando aspectos ligados a quem é o ser humano, de onde ele vem, para onde ele vai, essas questões humanas que incomodam a psicologia há tanto tempo, desembocaram no século XX nos estudos do sujeito. Eu vou destacar uma corrente filosófica liderada, sobretudo nos anos 60, pelo pensador Michel Foucault, que escreveu, produziu a sua teoria em torno de questões ligadas ao sujeito, e como ele próprio dizia antes de morrer, em 1986, o sujeito ético foi o grande tema de todo o seu esforço teórico. Pois bem, quem é esse sujeito? Não só para o Foucault. Na psicologia, o sujeito é o sujeito do desejo. É o sujeito que tem uma libido, e a libido, entre outras faces, ela tem essa face do desejo. Pois bem, no campo da sociologia, o sujeito não cabia muito bem. Por quê? Porque a sociologia, como eu disse no começo, estava voltada para os estudos dos coletivos, dos grupos sociais, da sociedade e dos fenômenos sociais. Então, o sujeito parecia um ninho, um estranho fora do ninho, um patinho feio ali dentro. Não dava para tratar muito disso. Isso aí era lá com a psicologia, talvez com a filosofia. Pois bem, acontece que o professor Bernard, estudioso do campo da filosofia, da sociologia
e também da antropologia, da psicologia e outros que lhe foram interessando a partir dessa busca que ele fez durante a década de 1990, ele queria entender se dava para trazer contribuições de vários campos, e não só da sociologia e da psicologia, para entender essa figura do sujeito. Nesse sentido, ele foi estudar, por exemplo, e ele teve o prazer de conhecer e, eventualmente, fazer algumas discussões com Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu é um sociólogo bastante conhecido, francês, morreu em 2002, em janeiro de 2002, e ele escreveu algo do qual todas as décadas da última metade do século XX, a partir da década de 1960 até os anos atuais, ainda tem repercussões fortes da sua obra, em que ele vai dizer, ele não vai tratar do sujeito, mas vocês vão entender por que a gente chega nele, que a escola tende a reproduzir as relações hierárquicas da sociedade. E ela tenderia a reforçar essas relações. Então, a posição social que um determinado agente, como diz o Bourdieu, ocupa na sociedade, tende a ser reproduzida e reforçada dentro da escola. Nós temos um provérbio popular que traduz isso de forma bem simples. Filho de peixe, peixinho é. Filho de médico, ele é ou deve ser médico. O filho do engenheiro, ele é ou deve ser engenheiro. E o filho do lavrador deve ou é lavrador. O filho do pedreiro deve ser, enfim, por aí vai. Isso dito ao longo de algumas décadas, se tornou uma espécie de verdade, de tal forma que autores brasileiros, que eu não vou ressaltar aqui o nome hoje, resolveram dizer, na leitura equivocada que fizeram da obra do Bourdieu, que o Bourdieu afirmou que a escola ela é uma instituição de reprodução das relações sociais. Incomodado com essa tese, concordando em parte com algumas das discussões do Bourdieu, o professor Bernard Charlot foi pesquisando, foi discutindo, refletindo, lendo, ele conheceu bem a obra do Bourdieu, e foi descobrindo que existiam algumas lacunas. Quando o Bourdieu, e nós vamos voltar nisso numa outra disciplina, trata do conceito de habitus, ele vai dizer que não dá, sem estudar a psique humana, não dá para entender o direito ou sustentar a tese do conceito bourdieusiano. Mas o que eu queria destacar aqui? Ele vai dizer, há uma ausência na sociologia, e na sociologia desse autor, o Bourdieu, que é trazer para o campo dela o sujeito. Se nós acompanhamos o que diz o professor Bernard Charlot, é o que nós vamos descobrir, porque ele sugere claramente que é preciso estabelecer uma sociologia do sujeito. Não é fazer exatamente o mesmo esforço que a psicologia faz, mas de alguns autores da psicologia que foram tentando se aproximar do campo da sociologia e vice-versa, e trazer o que esses autores estudaram para o campo específico dos estudos do sujeito. Pois bem, é nesse sentido que o professor Bernard vai nos dizer, e eu vou pedir para vocês deixarem isso assinalados e tal, o que está escrito na página, deixa eu localizar bem para vocês, estudar, página 34, a relação com o saber é estudar esse sujeito que, enquanto confrontado com a necessidade de aprender e a presença de saber no mundo. Por que é que ele propõe juntar parcialmente aspectos da sociologia com aspectos da psicologia? Porque para entender o sujeito,
eu preciso entender a relação desse sujeito com o mundo. Por isso ele tem um olhar sociológico. Mas esse sujeito é também um sujeito psíquico. Ele é também um sujeito que tem um discurso interior. Então, as contribuições, sobretudo do Lacan e outros, e autores da antropologia, vão ajudar, vão auxiliar, diz o professor Bernard, para nós entendermos esse sujeito. Muito bem. Nós precisamos destacar, dentro desse conjunto aí de capítulos 3 e 4, que é importante para o professor Bernard, quando ele faz aquela... Pois bem, voltando aqui, nós vemos o professor Bernard fazer uma regressão, uma espécie de digressão, na verdade, para entender o ser humano, quem é o ser humano, por que o ser humano ele é este que hoje nós chamamos de sujeito do aprender. Porque para ser humano, ele precisa fazer algo depois de que nasce. Ele precisa aprender. O que ele precisa saber para viver não está como os animais, né, como os indivíduos das espécies animais, não está inserido no código genético deles. Então, quando uma abelha faz a sua colmeia, ela faz exatamente como a mesma abelha fazia há centenas de milhares ou milhões de anos atrás. Ela não passa por uma escola das abelhas, lá, sentadinha na carteira para aprender. Não, ela já nasce com aquilo. O ser humano não. O ser humano precisa aprender para ele ser humano, diz o professor Bernard. Ele vai retomar algumas teses daquele filósofo chamado Immanuel Kant, filósofo alemão. E eu não vou entrar em detalhes agora, não é o caso, mas ele vai dizer, o ser humano é esse que, para se desenvolver, ele precisa aprender. E ao aprender, ele aprende a ser. Pois bem, aprender a ser é algo maior do que relacionar-se com o saber. Aprender é mais amplo que o saber. Eu vou sugerir, deixa isso bem registrado, porque isso é interessante, isso vai compor o fio condutor para compreender vários aspectos desse livro e das teses desse autor. Aprender é algo mais amplo e o saber é uma questão ligada, uma atividade realizada no campo do aprender. Pois bem, na primeira live eu falava daquelas 3 dimensões da vida: o viver, o perceber e o conceber. E dizia, o saber está aqui no nível 2, na dimensão 2, que é o perceber. Se por um lado o ser humano precisa aprender para ser, ele precisa aprender com o outro ser humano. Essa é importante nessa tese da relação com o saber, porque, como ele é parte desse conjunto chamado aprender, o que nós precisamos destacar que o aprender é também uma relação humana e uma relação, como se diz no campo da psicologia, de alteridade. Eu vou repetir. Então, nós teríamos, na proposta do Freud, o id, que seria aquele discurso interior, o consciente, ou algo mais profundo do que isso, o ego e o alter ego, ou o superego. Então, esse outro que está fora de mim, eu vou aprender a ser. Então, aí nós já percebemos que o aprender, que é um fenômeno que envolve a vida de cada ser humano, já é por si um fenômeno sociológico. Por quê? Porque ele passa pela ação ou pela relação de pelo menos 2 seres humanos. E isso vai percorrer toda a vida. Então,
aqui nós estamos já percebendo um liame, uma ligação forte entre aspectos do campo da sociologia e da psicologia. Pois bem, uma outra questão importante, então nós passamos aqui a primeira tese de que ser humano é aprender a ser e aprender a ser humano, que o aprender a ser humano é uma relação de alteridade, e o conjunto disso que nós estamos dizendo, nós podemos chamar de, segundo o autor, de processo de hominização, ou seja, o processo de constituição do ser humano. Constituição do ser humano em quê? Em duas coisas. Primeiro, ele é um ser que está se tornando humano. Humano no sentido sociológico e psicológico. E numa segunda questão, numa segunda dimensão, vamos dizer assim, ele está se tornando humano porque ele vai se constituindo como sujeito desde que ele nasce, porque ele nasce nessa perspectiva teórica como um ser social. Então, veja, se ele nasce nessa perspectiva teórica como um ser social, a primeira ação que ele vai realizar é uma ação na direção do outro, desde que o sujeito é um feto na barriga, no ventre da mãe, ele se relaciona com as mães, com a própria mãe. Eu já perguntei isso várias vezes, o que é a mãe se relacionar com a criança, né? Pois bem, mas o mais importante, a partir daí, é que depois que a criança nasce, ela vai continuar esse processo. Então, ele não nasce como indivíduo e se torna sujeito? Sim e não. Sim, porque ele é um indivíduo da espécie humana. Então, toda vez que a gente está escrevendo, lendo ou pensando, nós usamos a categoria indivíduo, nós estamos falando da espécie humana. Então, as outras espécies também têm indivíduos, né? Sobretudo as outras espécies animais. Acontece que nós precisamos destacar que essa relação com o outro já é uma relação social que o torna sujeito. E ser sujeito, há duas possibilidades no campo dessa perspectiva teórica. Ser sujeito a ou ser sujeito de. Ser sujeito a quer dizer estar sujeitado a alguém. Alguém que determina algo que é para eu ser. E ser sujeito de é eu ser aquele que é autor das minhas próprias ações, do meu próprio ser sujeito. Então, eu poderia dar como exemplo de ser sujeito de, quando alguém decide ser professor, decide trabalhar na educação ou em outra área, vou falar da nossa, ele já começa a definir-se como professor. Então, ele está escrevendo uma história em que ele é sujeito de sua própria história neste aspecto de definir a sua ação no mundo do trabalho, na perspectiva da profissão e por aí vai. Acontece que é possível ser, ao mesmo tempo, sujeito de e sujeito a. É ser sujeito de, mas estar sujeito a um conjunto de normas, de regras, de leis, que vão definindo também, que vão participando da definição de quem esse sujeito é. O que nos levaria a dizer que ele não é plenamente constituído em toda a sua vida, embora a carreira possa ter um fim, quando ele se aposenta como professor, ele não encerra, na verdade, a sua constituição de ser sujeito. Então, ele nunca é um sujeito plenamente acabado. Ele é sempre um ser em construção. Bom, eu vou destacar aqui um aspecto importante dessa, sobretudo nesses capítulos 3 e 4, que finaliza essa conversa,
que são 3 aspectos de ações ligados, e são os 3 conceitos trabalhados pelo autor, que eu vou dar algumas pistas para entender melhor o que virá depois. É a mobilização, a atividade e o sentido, que estão descritos lá na página 54. A mobilização significaria colocar recursos em movimento. Então, eu decido ser professor, que recursos eu vou colocar em movimento? Ué, eu vou procurar saber como é que se faz para eu me tornar professor. Eu descubro que tenho que fazer um curso, eu descubro que eu tenho que fazer um vestibular, eu descubro que eu tenho que fazer uma matrícula, e por aí vai. Eu vou colocando recursos em movimento em função daquele meu interesse original. A atividade são todas as ações ou operações que interessam, que são necessárias realizar para atingir aquele meu objetivo. E o sentido é, nessa perspectiva, o enunciado. O enunciado é aquela frase com sentido, com significação clara para mim, que torna o mundo legível. Então, o enunciado que torna o mundo legível. Para dizer apenas algo bem sintético, porque sentido dá uma discussão maior do que essa, mas dizer, por exemplo, a festividade do Dia dos Pais mobiliza sentidos nas crianças. Tanto que em algumas escolas, em algumas redes, se optou por mudar esse enunciado. Em vez de comemoração do Dia dos Pais, comemoração do Dia da Família. Para gerar um outro sentido. Bom, seguindo ainda aqui, nessas teses, desses capítulos agora 5 e 6, aprender é muito mais amplo que o saber, como já havia dito. Não há saber, diz o professor Bernard, lá na página 60, é um subtítulo, não há saber sem relação com o saber. Então, sem eu estabelecer relação com algo, não se produz saber. Nós vimos isso na live passada, que era, quando eu estabeleço o sentido em cima da informação, ou de um conjunto delas, surge o saber. Isso a gente já havia dito antes. Então, eu me relaciono com a informação, eu me relaciono com o mundo, com o outro. Uma outra questão importante, saber sugere uma certa relação com a linguagem e com o tempo. Então, eu dei esse exemplo na outra live, um saber em torno do que é felicidade, por exemplo, ele muda, obviamente, de uma cultura para outra. Por quê? Porque a linguagem mobiliza sentidos diferentes e em tempos diferentes. Na nossa cultura, ser feliz hoje não é a mesma coisa que era ser feliz há 100 anos. Uma outra questão importante, o saber, nós devemos analisá-lo em relação ao um sujeito engajado, diz o autor. Ou seja, aquele que está envolvido numa relação que vai gerar o saber. Uma relação com o outro, uma relação com o pensamento. Quando uma ideia nova é apresentada para mim, eu começo a mobilizar o que eu sei, o que eu gosto, o que eu não gosto, os meus valores, as minhas crenças, os meus princípios, etc., em relação àquela ideia. Que eu vou ou rechaçar, gerando um saber que essa ideia não tem valor para mim, é um saber. Mas eu tive que elaborar alguma coisa em cima dela. Então, o sujeito, para que haja relação com o saber, para que haja saber é preciso haver relação com o saber. E para que haja relação com o saber, é preciso um sujeito. Um sujeito que deseja, um sujeito que tem interesses, um sujeito engajado. Um sujeito em relação a outros sujeitos. Uma questão importante a destacar nesse momento, não há sujeito de saber
E não há saber sem uma certa relação com o mundo. Então, para ter saber, eu preciso ter um sujeito engajado. E para ter sujeito de saber, só pode ser na relação e numa certa relação com o mundo. Aí vai surgir o que o autor chama de relação com o saber de fato. Ele destaca 4 figuras do aprender, que são os objetos saberes, aquilo no que eu estou interessado, que vai poder gerar um saber. Os objetos cujo uso devem ser aprendidos. Por exemplo, nós sentamos à mesa hoje com talheres, garfo, colher e faca e tal, mas nem sempre foi assim. O homem teve que aprender a usar e desenvolver utensílios para chegar nisso que nós fizemos hoje. Uma outra questão é relativa, uma outra figura, às atividades a serem aprendidas. Quando eu me mobilizo na direção do saber, eu vou realizando certas operações, certas atividades para chegar lá. E, por fim, os dispositivos relacionais. Com o que e com quem eu preciso me relacionar, eu preciso buscar para que eu possa estabelecer aquele saber. Daí o vínculo entre relação e saber. Estou fechando essa live daqui a pouquinho. A relação com o saber, então, é uma relação de um sujeito com o mundo. E, por fim, a relação de saber demanda pesquisa. É por isso que estamos nesta formação juntando um curso, um projeto de intervenção e um projeto de pesquisa que vai voltar para vocês depois tomarem contato com que tipo de saber a gente se deparou, a gente produziu na pesquisa. E vai voltar para todo mundo isso depois. A todos, eu agradeço novamente a participação nessa live, a presença. Eu queria dizer que é importante voltar a rever eventualmente a live para você poder entender aspectos mais interessantes do livro. Faço um convite a todos. Eu não coloquei como uma tarefa ler a conclusão do livro do professor Bernard, mas não dá mais do que 2 páginas, 3 páginas, 1,5 páginas, se tanto. Então, vale a pena dar uma olhada em quais são as conclusões que ele mesmo escreveu. Olha, 1 página e um pedacinho da outra. Por fim, insisto, quem não fez a narrativa ainda, é tempo, faça, ela é preciso ser realizada para que possa avançar no curso. Nós estamos no momento do projeto de intervenção e eu gostaria de destacar que na quarta-feira entrará a semana 4, mas não entrará outra atividade. Vocês poderão realizar as atividades que vêm sendo solicitadas até aqui. Por quê? Porque nós queremos que todo mundo alcance a elaboração do projeto de intervenção, realize esse projeto e possa, enfim, escrever um pequeno relatório e postar no ambiente para a gente concluir essa primeira etapa da nossa formação. Desejo a todos muita saúde, desejo a todos uma boa semana daqui para frente. Talvez, como tem gente colocando aqui em algumas coisas que eu pude ler rapidamente, que é uma questão complexa, que isso que nós fizemos aqui foi bastante curto, em tese, e foi mesmo, eu tenho consciência, mas é preciso a gente também se debruçar sobre o texto. É preciso que nós nos debrucemos, que a gente tome um tempo para ler, às vezes reler um capítulo. Me despeço de todos. Só um minutinho, que aqui me destacaram uma pergunta que talvez valesse a pena. Qual que é? Professor, já está lá para cima.
Você vai precisar ler. Como as pessoas mais humildes podem mobilizar o seu movimento de construção do saber sem a presença da família? As pessoas todas, de qualquer nível social, de qualquer nível de trabalho, podem mobilizar o projeto, do projeto integrador que ela deve estar falando, é isso? Não. Não? O saber? É, saber. Ela mobiliza o seu saber todas as vezes que ela se relaciona com o outro, com outra pessoa, com as imagens do outro dentro da gente mesmo. Então, quando eu penso em alguém, ou quando eu penso em mim, a partir do que alguém me falou sobre mim, eu estou me relacionando com o outro. Então, a relação com o outro, ela não depende só de ter um sujeito fisicamente materializado ali na minha frente. Hoje em dia, inclusive, com esses recursos da tecnologia, a gente consegue relacionar-se com o outro pela mediação tecnológica. Mas isso vai ficar para uma outra discussão, porque ela é bem interessante também. Talvez não tenha sido suficiente a resposta que eu te dei, mas você pode também colocar no ambiente, colocar nos fóruns, e eu vou entrar lá, a gente vai discutir nos fóruns também. Eu já coloquei uma provocação lá no Fórum 3, não deixem de participar, essa é a única tarefa da semana que vai prosseguir também, de novo, vamos dizer assim, né, como nova, na semana que se inicia a partir dessa próxima quarta-feira, que é a quarta semana do curso, mas que nós vamos repetir as atividades, apenas continuar fazendo as mesmas atividades. Agradeço infinitamente a presença de todos que puderam participar, me coloco à disposição, assim como todos os membros da coordenação associada, para que vocês possam fazer um bom curso, um bom percurso. Não se esqueçam que há também, fora o livro, um artigo, não muito longo, um artigo curto, do próprio professor Bernard, que é um artigo bem interessante para se entender a escola, a sala de aula e a vida dentro da escola. Um grande abraço a todos, foi um prazer tê-los todos com vocês. Boa tarde.